E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto, estamos trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Nesse vídeo nós vamos continuar a nossa série do tutorial de um jogo de estratégia em tempo real. E como a gente construiu o arquivo que contém informações de unidades e de construções, nesse vídeo nós vamos fazer um script que gerencia essas informações e que armazena essas informações na Unity mesmo. Nós criamos o arquivo que vai fisicamente manter as informações, uh, mas nós precisamos ter essas informações disponíveis na Unity. Não adianta a gente só ter no arquivo XML, porque toda vez que a gente vai querer acessar uma informação, a gente vai ter que decodificar o XML, buscar o arquivo e buscar a informação que a gente quer. Isso é custoso e não vale a pena. Então a gente precisa criar um arquivo que contém alguns vetores com essas informações que a gente deseja buscar. Então nós podemos buscar as informações dependendo da ID do personagem ou da construção que a gente quer. Então nesse vídeo nós já vamos ter disponíveis as informações de que construção um personagem pode fazer, por exemplo. Porque nós temos um personagem móvel, a gente vai atribuir a ele uma ID e nós vamos poder pesquisar quais outras IDs esse personagem pode construir, quais construções aquela unidade pode construir. Eu acho que deu para entender. Vamos começar aqui, fica mais fácil. Vou abrir a Unity aqui. Ok, Unity aberta. E eu já criei esse script aqui. Eu vou deletar ele. E vou refazer. Então, como vocês puderam perceber, talvez puderam perceber, o nome desse script era Entities Holder, porque ele vai ficar armazenando as entidades. Então, eu não desenvolvi a lógica por trás desse vídeo antes, então vai ser meio que uma coisa se vira nos 30 aqui. Eu não gravei essa aula antes, ou eu não fiz os scripts dessa aula antes para ver como o negócio ia seguir. Eu estou fazendo isso agora com vocês e a gente vai ver como é que o negócio funciona. Espero que funcione direito, sem eu ter que cortar muita coisa porque deu algum erro no script. Mas as aulas vão seguir mais ou menos de um jeito que eu vou ter aulas mais curtas. Ó, esse vídeo aqui também, esse arquivo aqui também é de um vídeo futuro. Então, as aulas vão funcionar de um jeito que eu vou ter vídeos mais curtos, só que upados com uma frequência maior. Mais ou menos nos moldes do Burgzerg Arcade. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma série de vídeos ensinando a criar um RPG na Unity com 200 e poucos vídeos. Cada vídeo tem aproximadamente 10 minutos, então eu vou tentar seguir essa lógica. Claro que meus vídeos, eu não consigo fazer um vídeo com 10 minutos, sempre sai mais, mas vai seguir mais ou menos essa lógica. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou definir alguns vetores e nesses vetores eu vou armazenar as entidades estáticas ou dinâmicas. Vocês podem ver que nós temos aqui um outro script do vídeo próximo. Desculpas por isso. Ok. Nós temos as nossas propriedades da nossa unidade móvel. Então nós vamos ter um vetor desse tipo aqui para armazenar as unidades móveis. Ele pode ser privado, porque nós vamos ter métodos para acessar essas informações. Mobile. E ele pode também ser estático, porque nós queremos manter só uma referência para esse vetor em todo o conjunto de classes Entity Holder. Basicamente, essa não é uma classe que vai ser instanciada. Essa é uma classe que ela vai ser anexada a um inspetor, porque nós precisamos daqueles arquivos XML ahm, referenciados aqui para a gente poder carregar eles, mas os vetores que armazenam as informações vão ser estáticos, porque assim a gente pode construir métodos estáticos, e métodos estáticos a gente pode acessar
colocando o nome da classe, ponto, e aí o método. A gente não precisa instanciar uma nova classe. O que é instanciar uma classe? É fazer aquele new entity holder, aí a partir da instância a gente acessa algum método. A gente não vai precisar instanciar, é só acessar o método a partir da classe normalmente. Então aqui nós vamos ter um vetor do tipo mobile entity properties. Como é uma variável privada, eu sempre coloco o underscore, né, para definir, para eu saber que essa é uma variável privada. E eu vou chamar de mobile info ou mobile props. Uma outra variável privada e estática, só que agora do tipo static entity properties, que são as construções, static props. E nós vamos também ter... Bom, agora a gente tem duas opções. Nós podemos criar uma pasta chamada resources e o que a gente coloca dentro dessa pasta resources pode ser acessado através da classe resources. Então nós não vamos precisar criar referências para text assets dentro dessa classe para carregar esses arquivos XML. A gente pode carregar eles a partir da pasta resources. Eu vou fazer isso porque é um pouco diferente. Então, para fazer isso, a gente vem na Unity. Tenho certeza de estar na raiz do nosso diretório, na pasta Assets. E aqui vocês vão criar uma nova pasta chamada Resources. O nome precisa ser exatamente esse. E aqui vocês podem criar qualquer pasta aqui dentro e qualquer arquivo que vocês vão poder acessar esses arquivos através de código. Então eu vou criar uma nova pasta chamada XML Files. E o que eu vou fazer é pegar esses dois arquivos aqui e arrastar para essa nova pasta XML Files. E essa pasta XML eu posso deletar. E aqui no MonoDevelop, eu vou criar algumas variáveis constantes, talvez. Private, const, string, mobile XML path, que ele recebe o conteúdo XML files barra mobile info. Talvez, não tenho certeza, deixa eu ver. Characters info. Characters info. Então, basicamente, essa aqui é uma variável constante, o valor dela não pode ser alterado, então ela sempre vai receber esse valor aqui, o valor que a gente define na hora de criar a variável. Ele só pode ser atribuído um valor uma vez nessa variável porque ela é constante. Aqui é buildingsinfo.xml. Uma variável não pode ser constante e estática ao mesmo tempo. Não tem problema. Eu não tenho certeza se a extensão do arquivo vai no caminho dele também. Em teoria deveria ir, mas se der problema é só a gente editar. Então, a pasta resources não vai no caminho do arquivo. O caminho do arquivo começa dentro da pasta resources. Então, essa pasta XML files está dentro da pasta resources. A gente não define a pasta resources aqui no caminho. Então, na função start, o que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão carregar um text asset. Eu vou chamar de characters info. E a gente vai carregar ele do seguinte jeito: resources, que é essa classe específica para carregar arquivos dessa pasta resources, ponto load. E aqui em load, o legal é que eles muito bom. Eles adicionaram uma nova função load que agora usa
usa tipo genérico. Então, vejam que o arquivo que eu estou tentando carregar é do tipo text asset. Então, eu preciso definir que esse arquivo é do tipo text asset, passando o tipo dele aqui entre esse sinal de maior e menor. E agora, entre parênteses, como argumento, eu passo o caminho desse arquivo. E como eu estou carregando as informações de personagem, eu vou passar o caminho mobile XML path. E desse jeito eu não preciso fazer um typecast, que é uma conversão. Só por curiosidade, o jeito antigo era fazer da seguinte forma: text asset, resources, .load, o caminho e type of text asset. Então agora ficou bem mais fácil de carregar os arquivos. E a gente precisa fazer agora o seguinte: a gente tem que carregar esse arquivo, converter ele para o parser e atribuir para essa variável mobileProps. Então a variável mobileProps vai receber xmlParser.parseCharacters e eu peço uma string content, só que characters.info é do tipo text asset, então eu preciso passar o texto contido dentro desse text asset. Dessa forma. E o que a gente vai fazer agora é o mesmo, só que para a nossa informação de construções. Parse buildings, agora o método é diferente. E buildingsinfo.text. Ok. Então agora a gente vai precisar de alguns métodos públicos. Agora a gente precisa ter em mente que essas duas classes elas têm algo em comum entre elas. As duas derivam de entity properties. Então, ou eu faço um método para retornar mobile props e outro método para retornar static props, cada um retornando um tipo diferente, ou então eu faço um método para retornar informações desses dois tipos e ele, em vez de retornar mobile ou static entity properties, ele vai retornar um vetor de entity properties que serve para essas duas variáveis e no local onde eu for receber essas variáveis eu faço a conversão para o tipo correto. Então, acho que esse até é um jeito melhor de fazer isso. Vamos seguir dessa forma, então. O nosso método vai ser público, estático, e vai retornar entity properties. Um vetor de entity properties. Load entities available on ID. O que isso aqui vai fazer? Vai carregar as entidades disponíveis em um certo ID. Voltando aqui para um dos nossos arquivos XML, oh meu Deus, eles têm essa propriedade available on. Isso quer dizer que, por exemplo, essa construção aqui está disponível para ser construída no personagem de ID 100. Então, através desse método que a gente acabou de definir, nós vamos carregar todos os personagens ou construções que estão disponíveis em uma certa ID. Exatamente, isso aí. Então, para isso a gente precisa passar uma ID, qual é a ID que a gente está analisando, e nós precisamos de uma lista de retorno. Como a gente tem um vetor, um vetor a gente só pode inicializar ele com um tamanho estático, a gente não pode aumentar o tamanho dele. Tecnicamente pode, mas não com funções construídas dentro dessa classe de vetor. Então nós vamos incluir as listas. E eu vou definir uma lista de entity properties, que vai ser a minha return list. Já vou inicializar ela. Então eu vou precisar fazer um loop para cada um desses vetores. Então para cada
Mobile Entity Properties, nesse vetor, onde estão todas as minhas informações de propriedades móveis, eu vou fazer a seguinte verificação. Se m.AvailableOn for igual a ID, eu vou adicionar essa entidade para minha lista de retorno. Então, se essa entidade aqui que eu estou lendo atualmente estiver disponível nesse ID que eu estou passando como parâmetro, eu vou carregar ela para return list. Ela vai ser retornada para, sei lá, é um aldeão que quer saber quais construções estão disponíveis para ele. Então ele vai precisar chamar esse método, ele vai passar aqui a ID dele, esse método vai passar por todas as construções, vai ver se essa ID dele bate com a ID aonde essa construção está disponível. Se tiver, eu vou adicionar essa construção para a minha lista de retorno e depois o aldeão vai receber essa informação. Eu preciso fazer agora um novo loop para as minhas construções. Raramente eu vou ter alguma unidade que constrói personagem e, e construção ao mesmo tempo, então talvez a gente possa mudar esse approach aqui, mas sei lá, vamos começar dessa forma. Ok, e aqui eu vou retornar essa minha return list. Só que eu preciso converter para um vetor, já que eu estou retornando um vetor e aqui eu tenho uma lista. Então o nosso método está pronto. Em algum momento a gente vai precisar de um método chamado load entity properties, alguma coisa assim, que a gente vai carregar alguma ID. Porque quando a gente clica num personagem, a gente pode ver todas as informações dele, descrição, nome, e essas informações estão contidas dentro dessas classes aqui. Então a gente vai precisar buscar essas informações para exibir na nossa interface gráfica que a gente vai ter em algum ponto. Então, por agora é só esse método que a gente precisa. Eu vou voltar para Unity, vou ver se tem algum erro. Aparentemente eu tenho. Entities Properties, acho que é só Entity Properties. Vamos ver se agora corrige. Ok. Eu vou voltar então para o meu script Base Unit que a gente construiu há algumas décadas e eu vou definir uma ID para essa Base Unit. A gente até tinha criado uma outra classe chamada Unit Properties para armazenar as propriedades da unidade, mas essa classe provavelmente já está fora dos nossos planos. Como nada está usando ela, eu vou simplesmente comentar. E aqui eu vou definir um inteiro chamado ID dessa unidade. Vamos ver, parece que alguém está usando as properties, vamos ver quem. É só uma função de inicialização. Acho que a gente pode deletar essa função. Talvez estava inicializando a vida da propriedade, da entidade. Tá. Por enquanto eu vou comentar isso, a gente talvez vai precisar de alguma coisa parecida no futuro, mas por agora não, porque a gente não precisa de vida no nosso personagem, a gente não tem nenhum tipo de batalha inclusa, então por enquanto vamos manter as coisas simples. O que a gente precisa fazer em seguida? A gente precisa carregar, por exemplo, esse aqui é um aldeão. Eu quero saber quais construções estão disponíveis para ele e eu quero desenhar o nome dessas construções na tela. Então, para isso, a gente vai na função onGui. Eu vou mexer
na classe mobile unit. Então aqui na função onGui, vocês podem ver que na minha base unit eu tenho aquela propriedade chamada isSelected. Então aqui eu vou colocar um if. Se essa unidade estiver selecionada, oh meu Deus, eu vou definir aqui um vetor de entity properties, entities available on this unit, ou seja, entidades disponíveis nessa unidade, entidades que essa unidade pode construir ou que pode treinar. E eu vou carregar, como é que é o nome do entities holder ponto load entities available on ID, e a ID que eu vou passar é a ID que está na classe base unit. Como essa classe deriva de base unit, eu tenho um inteiro que vem da classe base unit e é esse que eu estou passando como parâmetro. Se vocês digitarem base ponto, vocês podem ver que a minha classe base tem um inteiro chamado ID. Então, para cada uma dessas entidades que eu carreguei, eu vou desenhar um nome numa box, alguma coisa do tipo. GUI.box. Desenhar um retângulo aqui bem simples. Na verdade eu vou precisar de um loop do tipo for. Um for each não serve, porque eu vou precisar desenhar em diferentes posições. Então for int i igual a 0, i menor do que entities available on this unit.length e plus plus. Então eu vou passar por todos os índices desse meu vetor. Vou criar uma instância aqui para definir o current, o atual. Ele vai ser o vetor de índice i. Agora eu vou desenhar uma GUI.box. Vou definir um novo retângulo. Em x pode ser 0. Em y vai ser 40 vezes i. A largura pode ser um tamanho fixo, 100, e a altura pode ser 40. Então, a cada novo índice, eu vou multiplicar a distância que essa box vai estar do topo pelo número do índice. Então, no índice 0 vai estar 0 do topo, no índice 1 vai estar 40 do topo, no índice 2 vai estar 80 do topo, assim os itens não ficam um em cima do outro. E o conteúdo que eu vou desenhar aqui é current.name. Beleza. E do lado eu posso até desenhar, ou eu posso deixar essa box mais larga, por exemplo, 1000 pixels é demais, 400 pixels. Eu posso também incluir um espaço em branco, sei lá, e colocar a descrição. Ok. Agora então eu vou precisar definir uma ID para essa unidade aqui. Vejam que aqui está a propriedade ID. Eu vou colocar ID 1. E como esse aqui é um personagem, eu vou vir aqui nos meus arquivos XML, vou editar o buildings.info. Tem aqui um personagem disponível na ID 1, então eu vou só editar isso aqui para esse personagem não ser listado para essa unidade aqui, só as construções que vão ser listadas. Esse aqui vai ter que estar disponível na ID 1 e esse aqui também vai estar disponível na ID 1. Então eu tenho essa tower, ela não tem nenhuma descrição, então a descrição pode ser this is a tower. E tem essa tower 2, que a descrição é blá blá blá. Então agora o que eu vou fazer é voltar na Unity. Eu tenho aqui minha ID setada. Vou iniciar meu projeto. Vou selecionar minha unidade. E eu tenho um erro. Tá, vamos tentar trabalhar em cima desse erro aqui.
tá dizendo que a meu vetor mobile props tá vazio. Em que pode ser? Ah, claro. Nossa, como eu sou burro. É porque eu não anexei essa entities holder a nenhum objeto. Vou editar isso aqui. Entities. Vou arrastar o entities holder. E agora talvez vai funcionar. Não, continua dando referência. Deixa eu ver se continua. Continua, vamos ver. Tá dizendo que o meu text asset que eu carreguei é nulo. Então pode ser que a extensão seja desnecessária. Ou então eu estou passando o caminho errado, dos dois, um. Ok. O problema era que não vai extensão no arquivo, quando vocês vão carregar ele, não vai extensão. E vocês podem ver que aqui estão as minhas informações. Claro que quando eu tento clicar em uma, o meu script vai reconhecer que eu estou tentando selecionar uma unidade lá em cima e vai desselecionar essa. Então, por isso que some. Mas eu tenho aqui o que está disponível nessa ID, que são as duas construções que eu defini no meu XML. Então, para essa aula é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, compartilhem o vídeo para espalhar a palavra. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até ele.